vou falar para vocês principalmente sobre desenvolvimento psicossexual, mas a gente vai dar uma repassada, tá? Nos outros tópicos que a gente tinha falado. Então, eu vou dar uma pincelada geral e algumas coisas para relembrar, porque fica melhor para entender a parte do desenvolvimento, tá? Então, assim, ó, começando, a gente tinha falado dos marcos ali, da psicanálise e tal, a gente vinha estudando o capítulo do Eiserick, certo? E a gente falou do período pré-psicanalítico, aí depois do período psicanalítico propriamente dito, que começa, o grande marco é esse livro, Interpretação dos Sonhos, de 1900, né, onde ele fala alguns aspectos dos sonhos, trazendo a questão de que pelo sonho, o inconsciente se manifesta. Então, ele pode ser, uma das características do sonho, uma realização disfarçada de um desejo infantil inconsciente, ou de desejos inconscientes. Mas não só isso, também pulsões, né, reprimidas, tipo agressivas, etc., tá, que podem se manifestar ali. Mas não é só isso o sonho, nem todo sonho tem todo esse significado, né? Tem também as questões sensoriais, que a gente percebe no nosso corpo, e resíduos do dia que vão aparecer no nosso sonho. Então, o primeiro modelo ali, o modelo propriamente do Freud, né, que é chamado modelo topográfico, ou a primeira tópica do Freud, é o modelo que classifica, então, o funcionamento mental em 3 níveis: inconsciente, pré-consciente e consciente. Existe nesse modelo, existiria um processo de repressão que coloca esses medos inconscientes, né, que são medos reprimidos, desejos irracionais, desejos sexuais inaceitáveis, agressividade e tal, e vai ser reprimida para o inconsciente, e existe uma pressão, uma certa pressão para que esses conteúdos se manifestem, particularmente dependendo dos acontecimentos, né, mas um mecanismo de repressão que mantém isso a nível inconsciente. Bom, falamos do inconsciente em si, né, que é atemporal, desconsidera a ordem lógica, tudo, tem muitas fantasias, processo simbólico, né, e é caracterizado pelo processo primário de funcionamento. Então, isso a gente tinha falado como um pensar mais bruto, não dá para dizer bem que é um pensar, mas um processo onde se percebem as emoções, se percebem sensações, informações sensoriais dos sentidos, né, registros da memória, e isso tudo fica em um conteúdo muito simbólico e tal, e não necessariamente concatenado com a lógica formal e com a temporalidade nas nossas memórias. Então, nesse processo primário, existem as leis de funcionamento desse processo primário, que são processos mentais, então, que é chamado simbolização, condensação e deslocamento. Relembrando, simbolização é quando se coloca num símbolo, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, enfim, mas basicamente símbolos audiovisuais, assim, de conteúdos que os símbolos agregam conteúdos sensoriais, minêmicos, uma série de coisas, certo? São condensados nesses símbolos uma série de significados. A condensação coloca no mesmo símbolo, condensa naquele símbolo uma série de conteúdos. E o deslocamento, que é o processo onde se utiliza um símbolo de algo parecido, mas não necessariamente igual ao conteúdo. Por exemplo, a pessoa tem uma raiva crônica, assim, um problema, um conflito com o pai, e no sonho não aparece o pai, aparece o quê? O policial, aparece um professor, aparece uma outra figura simbólica. E através dessa figura simbólica, de repente no sonho a pessoa consegue dizer que tem raiva, demonstrar sua agressividade e tal. Então desloca de uma figura para outra, certo? Depois a gente vai ver mais a questão do deslocamento, que é super importante para vocês entenderem o desenvolvimento. Bom, depois o modelo estrutural, então, classifica a mente ali do id, ego, superego. A gente já falou sobre isso, né? O id seria o depositório das pulsões, que é a nossa parte mais biológica, a representação mental dos nossos instintos, certo? O ego, que tem a ver com o centro da nossa personalidade, nossas características pessoais, nossos mecanismos de defesa, as relações que a gente vai criando, as nossas memórias, os nossos gostos, as nossas habilidades, uma série de coisas
entram aqui no ego, como centro da personalidade. E o superego, na visão do Freud, dividida no superego propriamente dito, que tem a ver com os conceitos morais, éticos de vida, né, nosso código de conduta sobre o que é permitido ou não, e o nosso ideal do ego, que é uma parte desse superego, que é representado, então, o ideal de indivíduo, como a gente gostaria de ser quando crescesse, né, mais ou menos assim. Aí, agora, indo para o lado da dinâmica da personalidade, aqui é uma coisa importante, e isso que é importante a gente falar isso agora, porque nem sempre isso é falado de uma maneira clara, mas a evolução toda do desenvolvimento psicossocial passa por essa dinâmica da personalidade. Então, basicamente, existe uma energia psíquica. O que é essa energia psíquica? É o que muitas vezes eles chamam de libido, né, ou energia sexual. É a energia que a gente tem para viver, certo? Nosso instinto de sobrevivência, e o instinto sexual entra aí como um instinto de sobrevivência da espécie. Então, basicamente, né, essa energia psíquica vem do id, vem do nosso corpo. Essa noção freudiana, que tudo parte da biologia, certo? E daí, isso é uma coisa. Então, nós temos essa energia psíquica, né? E outra coisa, então, são os instintos, os impulsos, as pulsões. Um exemplo de um instinto, por exemplo, a fome, né? Existe uma estação corporal. Quando começa a ficar com fome, né? É como que acende uma luzinha no centro da fome. A gente tem uma necessidade, uma estação corporal. Vai aparecer na nossa mente uma representação psicológica, que é o nosso desejo. Vai aparecer a imagem de um almoço, de uma comida bem gostosa e tal, né? Então, isso já é a representação psicológica do instinto, que é bem o que aparece na nossa mente. E disso tem uma motivação para o comportamento. Então, esses instintos, impulsos, que talvez o termo melhor seria pulsões, então tem 4 características. Existe um ímpeto, que tem a ver com a força desse instinto, o quanto tu quer. Existe uma fonte, que segundo pelo Freud, essa fonte sempre está no corpo. Existe um local para essa fonte, tipo, se é um local para essa fonte. Se é a fome, tem o centro da fome, né? Tem um local ali que manda essa informação para o nosso corpo e vem do nosso cérebro. Existe uma meta para esse instinto, né? Para essa pulsão, que é, enfim, se alimentar. E um objeto externo. O objeto é o alimento, certo? Então a pulsão não é só o desejo, não é só a vontade, não é só o impulso. Tem a ver com algo que vem do nosso corpo, da nossa biologia, né? Uma força dessa pulsão, um objetivo, que é a meta, e um objeto para essa pulsão. Então, basicamente isso, tá? Aí, segundo ele, daria para classificar, então, essas pulsões em 2 grupos, pulsão de vida e pulsão de morte. As pulsões de vida são aquelas que levam ao crescimento, então, né, que levam a organização, o crescimento da espécie e da vida em si, certo? Tem outras coisas associadas à pulsão de vida que a gente vai ver em outro momento, tá? Um termo que é importante vocês entenderem é catexia. O investimento da libido é a catexia. Ou seja, vocês vão ler, podem encontrar o termo. O que é catexia? Catexia de objeto, que se vê ali. Catexia nada mais é que essa libido, essa energia psíquica investida em algo. Então, a catexia objetal significa que a pessoa está colocando a energia dela num objeto externo. Porque, por exemplo, quando existe o processo da depressão, da melancolia para o Freud, né, o luto, essa catexia, ela é narcísica, ela não é objetal. Ou seja, o que isso, traduzindo em outras palavras? A energia, a força de vontade dessa pessoa, né, onde ela coloca, investe o seu sentimento, a sua energia, não está em algo externo, que é o que seria esperado, né? Em outros relacionamentos, na tua produção, etc., na vida, algo externo. Não, está focado para dentro. Pode ser um self-objeto, na linguagem do Kohut, pode ser um objeto internalizado, no caso do Freud, né, que fala na melancolia, como um luto. A pessoa internaliza o objeto e essa catexia fica para esse objeto internalizado, e enquanto o mundo exterior acaba morrendo, certo?
Mas é uma catexia narcísica, fica voltada para dentro de si. E nisso a pessoa meio que se desconecta do mundo externo. Isso é muito ruim, fica presa nisso. E por outro lado, a pulsão de morte, que tem a ver com a desintegração, é o desinvestimento da pulsão, o desinvestimento da energia psíquica. Então, se na pulsão de vida nós temos uma catexia, que ela vai investir energia em algo, na pulsão de morte nós temos um desinvestimento. Então, o objetivo aqui seria levar as coisas para um estado inorgânico, tudo parado, tudo morto. E tem a ver com a agressividade, porque a agressividade é algo destrutivo. Mas nem toda agressividade é pulsão de morte. Lembrem sempre do instinto de vida. Uma mãe que luta pelo seu filho, né, ela está a favor da pulsão de vida, não da pulsão de morte. Quanto à ansiedade, vários tipos de ansiedade, né? Tem a ansiedade neurótica, que é dos nossos pacientes, que tem a ver com o medo dos instintos saírem do controle, é algo diferente de uma ansiedade realista, né? Que são os medos reais que a gente tem. Existe uma ansiedade moral, que é aquela que vem do ideal do ego, do superego, o medo da consciência, que aparece nas pessoas obsessivas, com toque e tal, né? Enfim, são várias ansiedades. Mas, como eu tinha falado para vocês, existe um modelo, então, do conflito psíquico. Isso é básico para a psicoterapia de orientação analítica, tá? Eu tinha falado que esse triângulo aqui, não mostrei para vocês, mas falei para vocês que é a formação de compromisso. Pelo triângulo, então, a gente tem um sentimento que é encoberto, um impulso, uma pulsão, um desejo, né, ou uma raiva, agressividade, algum sentimento que é encoberto, que por algum motivo ele não pode ser manifestado para o consciente, porque ele é inadmissível, ou a manifestação, a consciência desse sentimento traria um problema muito grave para esse indivíduo. Pensem, por exemplo, nas fantasias incestuosas do complexo de Édipo. Então fica encoberto. Mas, por meio inconsciente, esse impulso que está no id, ele vai ser sinalizado para o ego percebe, então, que existe um problema nesse impulso que está querendo se manifestar. Ele vai se sentir ansioso, incomodado, ansiedade sinal aqui, como um incômodo por essa questão que está querendo aparecer. E para neutralizar isso, o ego lança mão de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são próprios do ego. E isso é normal, isso faz parte da nossa mente para todo mundo. Esse modelo do conflito psíquico, isso se resolve aqui mesmo, quando o mecanismo de defesa é adequado, adaptativo, né, ou quando esse sentimento, esse impulso não é tão superior à capacidade de defesa do indivíduo. Quando é superior, ou quando o mecanismo de defesa é desadaptativo, ou não consegue dar conta, aí aparece, então, a ansiedade sintoma, tá? Como sintoma neurótico. Então, aqui, eu já tinha falado, isso tem a ver com neuroses, patologias por conflito, que esse mesmo modelo a gente não vai utilizar muito para outros tipos de psicopatologias. Uma série de mecanismos de defesa, a gente não vai entrar agora nessa questão, mas vamos lá para o lado do desenvolvimento da personalidade, então. Bueno, para ele, o desenvolvimento da personalidade, ele se desenvolve a partir de 4 fontes de tensão. Processo do crescimento fisiológico, em primeiro lugar, as mudanças no corpo, o nosso desenvolvimento, maturação neurológica do nosso corpo, né, vai fazer com que exista uma mudança psíquica também. As frustrações, segundo Freud, a frustração é a base para o pensamento, né? Através das frustrações, a pessoa para e reflete e vai evoluindo e modificando coisas na sua personalidade em desenvolvimento. Os conflitos aqui, pensando nesse modelo inconsciente, tá? E ameaças reais ou imaginárias. Bom, 2 coisas vocês têm que ter em mente para entender esse processo de desenvolvimento psicossexual segundo Freud. Identificação e deslocamento. Identificação, em primeiro lugar. Vocês podem encontrar isso como mecanismo de defesa, mas a identificação é, sobretudo, um processo humano na qual a gente olha para o outro, para o objeto, e a gente se identifica com ele. É como se a gente tomasse as dores do outro, a gente toma as características desse outro.
Diferente da introjeção. A introjeção é quando, por exemplo, a criança internaliza os pais, as características dos pais, e guarda dentro de si esse modelo parental, mas como uma memória separada do indivíduo. Tá introjetado, mas a pessoa lembra dos pais aqui. A identificação é quase como se eu sou igual ao outro. A identificação é quando, por exemplo, quando a gente tem na nossa carreira profissional, quando acontece um fato com um colega e a gente se sente da mesma forma que o colega, né, como se fosse com a gente, tá? Então a gente guarda dentro da gente características do outro, a gente se identifica com elas, mas nesse caso como se fossem nossas, elas passam a ser nossas. Então, a primeira fonte da identificação na nossa vida são os pais. A mãe, o pai, os irmãos, os avós, quem compõe essa cena primária na infância, certo? Mas isso vai tendo uma diferença ao longo do tempo, na maturação. Então, são primeiros os pais, primeiro a mãe, no primeiro ano de vida, depois vai entrando o pai e outros familiares, depois vai entrando irmãos, lá pelos 4, 5 anos, que é a idade do jogo, a criança já passa a criar identificações com seus pares, com outras crianças. Na idade escolar, depois, existe a identificação com os professores, e mais adiante, na adolescência, a identificação com seus pares e outros modelos que podem ser, inclusive identificações com instituições ou com obras, certo? Não necessariamente são pessoas, mas se identificar com um ideal, por exemplo, tá? Com um ideal político, enfim, esse tipo de coisa. E o deslocamento? O deslocamento, nessa perspectiva, é o seguinte, se projeta desde o início a libido, se projeta primeiro para os primeiros objetos da identificação, pai e mãe, né? Conforme vai existindo a frustração daquela projeção, ou seja, a criança cria uma expectativa sobre seus pais, no momento que essa expectativa é frustrada, né, dependendo da sua força, a criança e depois o adulto desloca o objeto da pulsão. Então, primeiro, na fase oral, a criança, então, projeta a libido dela na figura da sua mãe, né? E deseja sugar o seio. Depois vem a fase do desmame, onde a mãe não dá mais o seio. Isso vai criar uma frustração no início para a criança e ela vai lidar com essa frustração de uma forma a deslocar esse objeto da libido. Em vez de, quando ela percebe que não pode mais chupar o seio da mãe, né, mamar, enfim, ela desloca para um outro objeto, né, o bico, por exemplo, como é que ele diz? Chuchar, se eu não me engano, chupar o dedo, essas coisas assim, tá? A ideia basicamente é essa. Aqui a charge mostra isso acontecendo na relação transferencial, tá? Só que o deslocamento é um processo normal e faz parte, assim como a frustração, e vai se deslocando. Por isso que alguns colocam isso, né? Quem vê, em última análise, todo esse entendimento freudiano, pode pensar que, para o Freud, tudo é sexo. Por quê? Se vem tudo da libido, existe sempre um objetivo, então, a partir da pulsão de vida, de sobrevivência e sobrevivência da espécie, ou seja, reprodução, né? Tudo tem a ver com isso. Só que, desde o início da infância, não vai se podendo ter essas realizações e vai se deslocando essa energia para outras coisas possíveis. Coisas que a gente vai ver na fase da latência, é a teoria pelo menos assim. Na latência existe um adormecimento, uma repressão da libido, uma repressão dessa das fantasias incestuosas, uma repressão da sexualidade. E isso vai ser deslocado, não é simplesmente repreender. Repreende nesse lugar, mas vai ser deslocado para outras atividades, para o estudar, para o
correr, jogar bola, para desenvolver habilidades, vai ser deslocado então para outras coisas, tá? E assim vai a coisa ao longo de toda a vida. Então, sempre deslocando de um ponto para o outro, certo? Claro que isso é uma visão muito absoluta, né? Não é, simplesmente assim a coisa, tá? Então, indo ao ponto, mais especificamente do desenvolvimento, então a gente vai pensar os períodos, então, como período infantil, que é a fase oral, anal e fálica, é o narcisismo primário. Guardem esse termo. O narcisismo primário entra nesse período infantil, que é um período de autoerotismo. Depois vem a latência e depois vem o período genital, tá? Por que narcisismo? Quanto mais bebê, quanto mais próximo ao nascimento, mais narcísico é a ideia. Entender que a pessoa é um indivíduo separado do resto do mundo é um processo, né? Primeiro, nos primeiros momentos da existência, é como se o bebê fosse o centro de tudo, o centro do universo. Por isso, narcisismo. Não tem nada a ver com se achar nem nada. E, aliás, esse é um pulo do gato que vocês precisam entender sobre narcisismo. Narcisismo é voltar a energia psíquica para si, sobretudo, tá? Então, tem muito desse narcisismo que é normal, certo? E às vezes um tanto quanto desejado, inclusive na psicoterapia. Mas isso não é um assunto para agora. Bueno, então vamos lá. Primeiro, fase oral. A fase oral, né, a fase dos primeiros meses de vida, então, onde o bebê, né, suga o leite materno, é uma fase, então, incorporativa, certo? Deu essa oralidade. Um detalhe que eu, enfim, esqueci de mencionar, mas é que para cada fase existe uma zona erógena, que é catexizada pela libido. O que quer dizer isso? Quer dizer que, pensem num bebê, desenvolvimento crânio-caudal, neurológico crânio-caudal. É no rosto, na mucosa oral, enfim, né, onde existe a maior parte da percepção sensorial do bebê, tá? É através da boca, da mucosa oral, então, desse sistema, que existe essa gratificação, essa satisfação pelo mamar, certo? Então é como se essa região ficasse investida da libido, fica uma região que se sobressai no seu sentido, tá? Então é essa que é a ideia da zona erógena, uma região catexizada, tá? É o foco da atenção gira em torno da boca. E ali é uma fonte de prazer, uma fonte sensorial importante, tá? De novo, a pulsão de onde é que vem do id, depositário das pulsões na biologia, nas nossas características instintivas, vem do corpo. Ok. Características da fase oral. É uma fase incorporativa, onde se incorpora não somente a nutrição, não somente o leite materno, mas se incorpora a figura materna, tá? Uma coisa meio antropofágica, mas no sentido de que o bebê se alimenta não só desse leite, simbolicamente ele se alimenta do amor, do carinho, do afeto, do olhar, dessa interação, dessa relação que vai preencher o mundo interno desse bebê com memórias, memórias positivas, memórias de gratificação, certo? Então é incorporação, vai absorvendo o mundo, particularmente a figura materna, vai preenchendo o mundo interno. Então por isso é incorporativo, tá? É uma fase de absoluta dependência. Um bebê não sobrevive sem outras pessoas. Uma característica muito humana, tá? Porque não são todos os animais que são assim. Bueno, nessa fase existem as primeiras frustrações que vão acontecendo quando o bebê deseja, então, tá com fome, né? Tem a pulsão de vida ali, tá com fome, ele deseja sugar o seio, né? Mas a mãe, por exemplo, não está disponível naquele momento. Então, num primeiro momento que a mãe não está, a criança percebe,
ela pode alucinar o seio, que isso é um termo, né? Que é um termo freudiano, que ele teria uma satisfação alucinatória. A criança fica imaginando, enfim, chupando o dedo e tal, essa coisa. E por um tempo ela se gratifica através da fantasia, certo? Mas chega uma hora, claro, que não dá conta, né? A fome passa a ser maior e ela vai ter uma experiência de frustração mesmo. E é através dessa frustração que ela vai entendendo aos poucos que o bebê e a mãe são pessoas separadas. É a partir mais ou menos do 9º mês de vida que a criança vai se entendendo como um indivíduo separado da sua mãe, que tem uma identidade, que tem um nome, que tenha características próprias independentes dos outros. Isso é um processo, claro, que começa ali, tá? Mas não é desde sempre. Bom, fixações na fase oral, né, estariam relacionadas clinicamente com atos orais, aí fumar, beber, mas também o fofocar, o sarcasmo e a dependência, tá? Como assim? Aí, na teoria freudiana, a fase oral se divide em fase oral incorporativa e fase oral sádica, tá? Primeiro é a fase oral incorporativa, mas conforme vai indo lá, está indo para o final do primeiro ano, esse bebê já tem dentes, certo? E algumas vezes o bebê demonstra a sua raiva, a sua agressividade através do quê? Da mucosa oral, da boca. Como? Como assim? Aí que é essa fase, a fase oral sádica, tá? O final do primeiro mês, não lembro exatamente quando, mas em torno do 9º mês adiante, tá? Que é quando, por exemplo, a mãe demora para chegar, o bebê está frustrado com a mãe, ele morde o seio, causa dor, tá? Então essa seria a fase oral sádica. De que forma isso pareceria na vida adulta? Clinicamente, o fofocar, o falar mal dos outros, teria a ver com esse sadismo de caráter oral. Porque não existe nenhuma fofoca que seja construtiva e produtiva, se vocês forem parar para pensar. Toda fofoca tem um tom de destruição, de descaso. Por isso, a fofoca carrega em si um tom agressivo. Tem pessoas que colocam a sua agressividade através da fala. A pessoa não consegue manifestar, enfim, de outras maneiras, mas coloca sim, sendo sarcástica, irônica, fofocando, tá? Por aí. Também faz parte do caráter oral a dependência excessiva. Quando a gente pensa em pacientes borderline, eles estão mais ou menos nessa fase aqui dos 6 meses ao final do primeiro ano, que é uma fase bem simbiótica, né? É uma fase de uma dependência bem grande, assim, certo? Uma dependência no sentido de que, se é simbiótico, um não existe sem o outro, né? Uma dependência que, quando tira o outro da vida, cai num imenso vazio e num desespero pelo desamparo, que é a característica das organizações borderline. Não é simplesmente, tô triste porque me deixou. Não, é se perder no mundo, não sei mais quem eu sou se não existe o outro, tá? Cai num vazio, precisa do outro para dar sentido à sua vida, tá? Uma dependência mais forte assim, ok? Então, vocês ligando os pontinhos, vocês vão vendo, começam a pensar na clínica onde essas coisas têm a ver. As compulsões alimentares e tal, tudo mais. Tá? A questão da voracidade, isso aí já é kleiniano. Mas tem crianças que são muito vorazes, e tem pessoas que são muito vorazes na sua vida. Ou seja, dependem de um outro, de uma mulher ou de um marido, né, dependem no outro, mas é uma voracidade muito grande, tem que estar sempre junto, está sempre meio que engolindo o outro, tá? Absorvendo. Conforme vai evoluindo, passou o desmame, né? Essa fase, então, a criança já está caminhando, já começa a correr, já estamos entrando no segundo ano de vida, a partir de quando ela faz 1 ano, de 1 ano a 2 anos, né? Chega um momento que, pelo próprio desenvolvimento crânio-caudal, ela começa a fazer, então, o desfraude, que já é indo mais para o final do segundo ano de vida, tá? Indo em direção aos 2 anos. Então, né, nessas alturas, a criança, no seu desenvolvimento crânio-caudal, ela percebe mais a região da mucosa anal, tá?
E ela vai chegando a um ponto que ela vai precisar, então, desenvolver o controle do esfíncter. Ela pode desejar isso e pode ter uma pressão externa dos pais para fazer o desfraude e tal, tá? Então, a questão anal toda tem a ver com um funcionamento retentivo e excretório. A criança tem que aprender a reter quando precisa e excretar quando precisa, ok? Então, primeiro, ela tem que aprender a reter. Então, por isso, a fase anal também é descrita em duas subfases: fase anal retentiva e a fase anal sádica, ok? Então, primeiro, na fase anal retentiva, a criança tem que aprender a segurar, a fechar o esfíncter, né? Ter esse controle aí, ok? Se diz assim, ó, que a zona erógena, a região anal, então, mas não é somente, tá? A gente pode entender como anal uretral, também relacionada à uretra, não só o controle esfincteriano anal, tá? Mas anal uretral. Mas simbolicamente tem que aprender a reter. E essa retenção das fezes, né? Na teoria, se diz que poderia causar prazer, inclusive, tá? Pela mucosa, enfim, de sentir. Aí pode começar o exercício, então, de evacuar e tal, de retenção e excreção, pode mobilizar alguma sensação de prazer, inclusive, tá? Mas, em primeiro lugar, a criança tem que aprender a reter. Não é só o reter aqui a questão fecal, tá? A criança aqui já tem que aprender a reter um pouco mais das suas emoções. Não é porque a mãe não está disponível para dar o seio na hora, ou dar o alimento, enfim, né? Não está na hora do almoço. Essa criança, aos poucos, gradualmente, ela cada vez mais vai desenvolvendo a habilidade de reter, né? De poder esperar e segurar a onda, tá? Segurar as coisas. Bueno, mas e ela vai adquirindo, então, o controle do esfíncter, e a segunda fase, que é a fase analsática, quando ela já tem algum controle, ela pode se utilizar dessa analidade com um componente sádico agressivo. Quando os pais, por exemplo, cobram muito da criança, e a maneira que ela tem de expressar a sua agressividade é fazendo cocô. Então aí a gente vê lá na criança nessa fase assim, quando as coisas não vão bem, né? A criança, por exemplo, se caga toda, ou não só se caga, mas se caga e faz uma sujeirama inteira no banheiro, tá? E se a gente for ver, pode ter rolado um conflito dentro da família que motivou o comportamento da criança. Então, aí o anal sádico entra na que a criança pode adquirir um certo controle sobre os pais, um controle sobre o objeto, através da mucosa anal. Então, vejam como a gente está indo para um pensamento mais obsessivo. A gente está falando de controle, né? Controlar o que retém, o que excreta. Em última análise, depois na vida adulta, controlar o quanto se ganha, o quanto se gasta, controlar o que se retém emocionalmente, o que, que se diz para os outros, o que, que tu joga, né? Não é à toa que surgem termos no popular que tem alguma coisa assim, algum sentido simbólico a ver com isso, tipo, guarda o dinheiro na tua poupança, e a poupança, né, são as nádegas, né? Jogar merda no ventilador, se cagou de medo, coisas do tipo assim, são termos que surgem na cultura popular que guardam alguma relação. A tríade anal, em termos de caráter anal, de personalidade, quando eu falo de caráter, estou falando de personalidade, seria marcada pela excessiva organização, mesquinhez e obstinação. Indivíduos obsessivos, que tem a ver com esse caráter, né, tendem a ser mais persistentes, obstinados, organizados, mas muitas vezes o obsessivo retém tanto que não consegue, passa a ser centralizador, controlador, não consegue distribuir tarefas entre os outros, não consegue falar sobre suas emoções, retém demais, às vezes passa a ser mesquinho, retém muita grana, muito dinheiro, por exemplo, e não consegue gastar em nada que seja de uma atividade de lazer, coisas assim, tá? Indo em direção, então, aos a partir dos 3, 4 anos de vida, vem a fase fálica.
Essa fase, então, já passou da fase do controle esfincteriano, né? Então, lá pelos 4 anos de vida, a criança já tem uma vida de relações mais ampla, não é só mais o núcleo familiar, a mãe, o pai e os irmãos. Nessa fase ali, 4, 5 anos, ela já está na pré-escola, ela já está interagindo com amigos e tal, certo? Então, ela já está tendo uma vida maior de fantasia, é uma coisa bem típica nessa fase dos 3, 4 anos. A fantasia é muito forte, muito grande nessa fase, certo? E é nessa fase ela passa a perceber mais, então, os seus genitais, ok? Vem a manipulação dos genitais. O menino, né, tocando o pênis, a menina tocando a, a vagina, certo? Segundo Freud, aqui viria a identificação sexual, tá? E isso teria a ver, então, com o complexo de Édipo, tá? Então, essa fase fálica vai ter a parte primária do complexo de Édipo e depois a parte da resolução do complexo de Édipo, tá? E complexo de Édipo, nós vamos falar agora do complexo de Édipo simples. Mas tem o complexo de Édipo, ele é complexo. Tem o complexo de Édipo simples e o complexo, tá? O complexo, a gente vai ver em outro momento, que é bem mais detalhado o negócio. Eu estou dizendo isso agora para vocês não entenderem simploriamente que as coisas são realmente assim, como vai ser falado agora do complexo de Édipo simples. É muito, a questão da identificação sexual é muito mais ampla que isso, e o próprio Freud já falou muito sobre isso lá naquela época, 100 anos atrás. Termos que hoje em dia, quando se fala de orientação sexual e identificação sexual, a gente entende muita coisa pela própria obra dele, tá? Mas agora, nesse momento, eu vou falar do complexo de Édipo simples. Primeiro, nesse momento, quando o Freud criou esse termo, ele entendia que era diferente o complexo de Édipo no homem e na mulher. Ele dizia que a anatomia é destino, uma frase dele. Então, é diferente no menino e na menina. Então, pensando no menino, a ideia seria o quê? Ele desenvolve sentimentos afetivos, enfim, pelos pais, né? Nessa fase aqui, ele faça fantasiar mais com a mãe, né? Ele vem de uma história com a sua mãe, que mamava no seio, dormia junto com a sua mãe e tal. E nessa fase ele já está mais grandinho e ele passa a desejar a sua mãe, tá? Desejar, o que que é isso na prática? Desejar estar junto com a mãe, dormir na cama da mãe, ser tocado pela mãe, coisa assim, que dentro de uma sexualidade infantil, naturalmente, não é o pensamento no adulto, né? Teria a ver com fantasias incestuosas, tá? De cunho sexual. Não que isso seja um pensamento um pensamento concreto, é algo muito simbólico, somente nessa fase, tá? Mas deseja a mãe, ok? E aí, então, ele rivaliza no primeiro momento com o seu pai, tá? Então ele passa a competir com seu pai. Então é essa triangulação do complexo de Édipo. Deseja um e afasta o outro. Então nisso o menino cria competição com o seu pai, né? Briga, demonstra raiva com o pai. Mas o que vai acontecendo? Ele percebe que a mamãe tem perereca, percebe que o pai tem pinto, que ele tem pinto, né? E, segundo o pensamento freudiano, entendam que não sou eu, mas a teoria freudiana diz assim, que o menino percebe que as meninas, então, não têm pinto. E ele passa a fantasiar que o que aconteceu com as meninas que elas não têm pinto? Como se elas tivessem tido um pinto e tivessem perdido o seu pinto. Então aí vem as fantasias de castração, que é o complexo de castração. Então, num primeiro momento, o menino rivaliza com o seu pai. E depois ele passa a perceber que as meninas não têm pinto e que o pinto do pai dele é muito maior que o pinto dele. E aí ele passa a ter um certo medo do seu pai, que o pai pode castrá-lo, pode cortar o pinto dele fora, tá? Isso pode ser visto ainda dessa maneira mesmo, como eu estou falando, através de desenhos infantis e coisas assim. Isso realmente aparece assim na prática, na vida, tá? Então, ele passa a ter a ansiedade de castração, que é a ansiedade típica dessa fase fálica, tá? E
mais adiante ele chega a um ponto que ele desiste dessa briga. Ele percebe que ele não vai ter como ganhar do pai dele, então ele desiste da sua mãe, ele reprime o desejo sexual pela sua mãe, tá? E se volta para o seu pai, quase como se ele pensasse assim: já que eu não posso ter a minha mãe, então eu quero ser um igual ao meu pai para ter uma mulher igual à minha mãe quando eu for grande. Tá bem? Então, daí vem todo esse pensamento de que a gente repete nos relacionamentos, né? A busca pelo progenitor do sexo oposto, certo? Na vida adulta, tá sempre, o menino está sempre procurando uma mãe e a menina está sempre procurando um pai. Isso dito de uma maneira muito simplória, porque não é bem assim, tá? Mas, basicamente, esse seria o processo, então, que voltando à fita, primeiro tem a ver com o conflito, aquela competição, isso dura um tempo, aí vem o complexo da castração, a ansiedade, a criança que fantasia, ela passa a ter pesadelos, sonhos, tá? Tem coisas assim relacionadas à castração. Isso vem da figura masculina, mas ela pode não perceber que é o pai. E isso ficar, esse desejo, esse sentimento de raiva com o pai, né, essa figura monstruosa do pai, pode ser deslocada nessa fase do complexo de Édipo para o quê? O monstro do armário, o bicho-papão, o medo do escuro. O que vai acontecer se ficar escuro? Quem é que vai ir? Por que que vai surgir um bicho-papão que vai pegar a criancinha? Esses são os medos dessa fase, tá? Teria a ver, então, com o deslocamento desses sentimentos de medo e de raiva relacionados ao pai. Então, isso na primeira fase, e depois entra a resolução do complexo de Édipo. Então, quando o menino se identifica com o seu pai, tá? E aí ele passa a formar o superego dele, com o que pode e o que não pode, e através da percepção dessa aquisição do superego que ele reprime o seu desejo pela mãe, né? Entendendo que o incesto não pode acontecer, tá? E também vai se identificar com seu pai e vai se formar aí o seu ideal do ego. Vai introjetar a figura paterna como um ideal do ego. Ok? E aí resolve o complexo de Édipo, reprimindo a sexualidade, tá? Morreu, entra na latência, e na latência a criança desloca os instintos sexuais para outras habilidades e tarefas. Desloca o desejo pela mãe pelo desejo pela professora, tá? Não no sentido sexual, mas de se identificar e gostar muito e tal, e ter um sentimento positivo também pela professora, tá? E na menina? A menina, segundo Freud, é a coisa um pouco diferente, porque a menina já não nasceu com um pinto, né? Então ela não teria a ansiedade de castração, o medo da castração. Aqui seria o inverso, a menina se identificaria com, ela se voltaria para o seu pai, competiria com a mãe, tá? Deixa eu lembrar, ela não é a ansiedade de castração que ela tem com relação ao seu pai. Mas segundo o Freud, ela teria a inveja do pênis, tá? Invejaria a potência masculina, o poder de dar filhos e tal, né? E deseja o pai, então, é como se desejasse ter o pinto do pai. Não ela ter no corpo dela, mas ela, ao ter o pai, ela tem o pinto do pai, e o pai teria o potencial de gerar filhos, de criar coisas, tá? Tudo isso parece muito bizarro. Tem gente que, as mulheres em geral, odeiam essa ideia da inveja do pênis, acham uma coisa antiquada, machista, etc. Tá? Mas a questão da identificação do desejo, por exemplo, né, de ter filhos com o pai, essa coisa incestuosa, na vida fantástica e infantil, isso aparece muito comumente, assim, né, com a menina que quer casar com o pai, brinca, né, que tem os seus filhos e manda a mãe dormir em outro quarto, por exemplo, tá? Bom, então, como não tem a teoria freudiana diz assim, como não tem o complexo de castração, que é o grande terror do complexo de Édipo, né,
a menina, o complexo de Édipo dela dura mais tempo que no menino, demora mais para passar e não é tão forte. Então, segundo Freud, a menina não criaria um superego tão intenso quanto o menino. Não teria essa coisa neurótica do pode, não pode, tão rígida quanto o menino, tá? E isso, depois da resolução do complexo de Édipo, iria no mesmo sentido, tá? Que a menina, então, nega o seu pai e se identifica com a mãe, tá? E passa a se vestir do jeito da mãe, usar as maquiagens da mãe, querer as mesmas coisas que a mãe, sair com a mãe, e coisa assim. Então, essa seria a fase fálica, tá? O complexo de Édipo ele coloca como o simples é isso, uma simples triangulação. Só para vocês entenderem o que é o complexo de Édipo complexo. O complexo de Édipo complexo vai dizer assim, ó, que, por exemplo, no caso do menino, ele não tem só sentimentos positivos, amorosos com a mãe, ele também tem sentimentos com relação ao pai. Então é uma triangulação dupla. E aí existem jogos de identificação e a coisa ganha uma complexidade muito maior. Então, num outro momento, a gente fala sobre isso. Isso está bem descrito nos 3 ensaios sobre a sexualidade, que é uma obra já mais 1915, por aí, em 1920, porque em 1920 surgiu um modelo estrutural, né, com um livro ali, Além do Princípio do Prazer, e nesses livros ele vai falar disso, o Além do Princípio do Prazer e o Id, Ego e outros trabalhos. Se eu não me engano, o Complexo de Édipo complexo está nessas 3 obras aí, tá? E é algo que explica mais o que é o processo de orientação e identificação sexual. Porque ele vai entender que a natureza do ser humano é bissexual e que essas identificações, orientações, elas não seguem uma coisa binária, elas podem ser um misto de diversas orientações e tal. Ele fala da homossexualidade, fala de prostituição, uma série de coisas. Vale a leitura, muito bacana. Ok. Na latência, então, como eu falei, né? Vai até os 12 anos, mais ou menos. É a supressão dessa atividade sexual, tudo deslocado para outras atividades. A libido ficaria, então, sublimada através da expressão em outras atividades, realizações sociais e culturais. E depois vem o período genital, que é a adolescência. Aqui, por que agora é genital e antes é fálico? Você sabe que é fálico? Fálico, que significa pênis, tá? O falo é o pênis. Então, figuras fálicas, né? Tem a ver com isso. Então, por que antes era período fálico e agora aqui é genital? Porque fálico se remete a algo simbólico, não é necessariamente o pênis propriamente dito. É algo simbólico, mas o que tem a ver com esse símbolo, tá? É fantasia. Agora é período genital, é diferente. Por que genital? Porque agora sim é genital. Agora existe a possibilidade do relacionamento sexual, né? Existe a possibilidade de uma reprodução da gravidez. Então é diferente, é mais concreto, é a sexualidade concreta, tem todo o boom hormonal que dá na adolescência, de forma que não fica só na fantasia, tá? Aí existe a expressão da libido, vai diminuindo a repressão e ela vai existir uma catexia de objeto aqui. A libido vai ser expressa e vai ser direcionada para o exterior, tá? E depois desse processo do período genital viria então a maturidade psicológica, que é o adulto, tá? Ele não descreve muito teoria freudiana essa parte, ele vai mais ou menos até aí, certo? Mas sim, dá para ter entendimento sobre o que é a maturidade psicológica. Mas na clínica, a gente pode ver pessoas de 30, 40 anos que se encontram presas, pelo menos em algumas características, em algumas fases do desenvolvimento, tá? Isso se aplica para alguns pacientes que a gente percebe a conflitiva, não é uma característica, são várias características que fazem a gente pensar na fase, coisa que a gente se surpreende com os paralelos clínicos de uma teoria que parece tão imaginativa, assim, né? Mas os paralelos clínicos a gente consegue perceber muito na prática, tá? Teoricamente, esse desenvolvimento psicossexual tem a ver com o desenvolvimento psicológico, né? Claro, psicossexual, e tem a ver com a evolução que a gente vai tendo sobre os mecanismos de defesa, tá? Então, existiria um processo sequencial nesse desenvolvimento,
certo? O que faz sentido quando a gente pensa nos transtornos da personalidade, onde é que estão as fixações, os problemas das fases, tá? Mas isso também fica para um outro momento.